Boa noite, pessoal. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Vou responder a pergunta da Janiele agora. Pode perguntar, Janiele. Pronto. Eu vi a senhora postou hoje mais cedo que a tarefa, né, a atividade referente ao assunto conceitos básicos da gramática se encerraria hoje, não é isso? Às 6h30, se não me engano. Só Não, que aqui para mim, às 11h59. pronto, mas aqui para mim tá aparecendo assim, ó, do dia 11/10 a 31/10. E aí eu fiquei com alguma dúvida porque eu perdi algumas atividades que eu, sinceramente, todo dia eu olho e acabei perdendo duas atividades sem entender como foi que eu perdi. Aí hoje eu estava olhando e para mim a data aqui está aparecendo errada, pelo menos aqui no sistema, na tela principal, quando a gente abre. Está aparecendo que vai Mas, até o dia 31/10. mas você fala a atividade ou a videoaula? Porque fica tudo num quadrinho só, né? Aí tá, tu tem a data em cima e tem o PDF, Porque né? a Com o data em assunto. cima, aquela data em cima é a data do módulo. Ai, meu pai. Por Dentro isso da que eu perdi a atividade, atividade. dentro da atividade tem a data da atividade, quando você abre cada atividade. É mais fácil você acompanhar pelo cronograma, que Ah, está meu no pai. início da página. Em É, PDF, lá então, tem todas as atividades e tem as datas de uma por uma. então era essa a minha dúvida. Então foi por isso que eu perdi o outro, um fórum, se eu não me engano, alguma coisa assim. Obrigada, professora. Por nada. A Valéria também está com a mão levantada e a Fernanda? Acho que a Fernanda levantou a mão primeiro. Fala, Fernanda. Fernanda tá. Pode falar. Tá me ouvindo, professor? Agora tô. Peraí só um minutinho, que eu tô fora de casa. Eu tô fora de casa, tô Uhum. meio perdida aqui no celular. Não, é que eu também, a minha dúvida também era da Janiele, e eu queria saber se a gente perder a atividade, se tem alguma recuperação depois. Como que a gente faz? Então, esse primeiro módulo eu ainda não terminei de corrigir tudo. Dependendo de como for a participação, eu posso dar a recuperação, mas pode ficar tranquilo, porque o curso ele tem muitas atividades. Então, se vocês perderem uma ou outra, não vai prejudicar vocês, porque eu já coloquei muita atividade por causa disso mesmo, para uma atividade compensar a outra, entendeu? Que aí Ah, vocês não, não então ficam tá certo. prejudicados. Tá certo, professora, obrigada. Nada. A Valéria está com a mão levantada também. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida, professora, é que no ambiente eu fiz a atividade de apresentação, mas não atualizou assim, como se eu tivesse Pezinho, né? feito. Isso. Os fóruns, eu já era para ter mandado essa mensagem no grupo e eu acabei esquecendo. Os fóruns, ele só consta como feito depois que a nota é lançada. Aí, como a nota Compreendo. não foi lançada ainda, aí não vai constar como concluída. Aí, assim que for lançado a nota, aí vai ficar marcado como concluída. Quem eu já corrigi, já pode observar que já está marcado como concluído. Ah, tá certo, obrigada. De nada. Pessoal, alguém mais quer perguntar? A Vanessa está perguntando aqui: atividade prática ficará aberta até que dia? Qual atividade prática, Vanessa? A Moriane, professora, eu queria saber se depois tem como você disponibilizar o vídeo fazendo sinais daqueles PDFs com o dicionário de Libras. Ô Moriane, aqueles sinais do dicionário de Libras, eles estão nas videoaulas práticas. Todos os sinais que são ensinados na videoaula tem no dicionário.
Você pode assistir, tá lá embaixo dos conteúdos, tem lá aulas práticas. Aí tem os vídeos. Do segundo vídeo, a Vanessa está perguntando. Ah, tá. A atividade prática vai ficar, se eu não me engano, eu até trouxe a minha agenda para casa hoje, para eu não ficar perdida. Deixa eu só conferir aqui. São muitas datas. Essa atividade prática do módulo 2, ela vai ficar até dia 31 de outubro. Porque dia 31 encerra o módulo. Então, as atividades práticas vão ficar até dia 31. Pessoal, deixa eu passar o conteúdo que eu quero revisar com vocês e depois, no final, eu deixo mais um tempinho para a gente perguntar, para vocês perguntarem. Eu não entendi esse glossário, fiquei com a impressão que não fiz direito. Eu vou verificar e amanhã de manhã e te mando mensagem para ver. Mas aquele glossário, se eu não estou enganado, é de expressões faciais, não é isso? Vocês vão tirar uma foto, tem até uma minha lá, para vocês verem o modelo. Acho que são 4 tipos de expressões faciais diferentes. E aí você vai postar com o nome, se é tristeza, alegria, raiva. Isso, você pode colocar imagem também, só a imagem, uma separada da outra. Eu vou verificar o seu, Moriane, qualquer coisa eu te falo. Não achei a foto de modelo no glossário. Você clica na letra E de expressão facial, vai estar lá a minha foto. O Murilo está falando que não achou. Pessoal, eu preparei esse slide. É um slide bem resumido, só mesmo para a gente discutir algumas coisas do primeiro módulo e depois a gente tirar dúvidas. Eu li todos os comentários sobre a importância da Libras que vocês fizeram. Gostaria de parabenizar a todos. Gostei muito dos comentários de vocês. Teve pessoas que participaram bastante, comentaram nos comentários de vários colegas, achei bem legal. E é mais ou menos aquilo mesmo que vocês comentaram lá no fórum, né, sobre a importância da Libras na inclusão social do surdo. O surdo, ele assim, para a inclusão dele ocorrer de fato, é imprescindível a difusão da Libras na sociedade, porque como que ele vai ser incluído se as pessoas não conseguem se comunicar de fato com ele? E aí a gente tem uma barreira muito grande com relação a isso, não só nos órgãos públicos, comércio em geral, mas às vezes até mesmo com a própria família. Aqui na minha região eu conheço alguns casos em que a própria família não aceita, entendeu? Que o surdo utilize a língua de sinais. E isso atrasa muito o desenvolvimento deles. Tem um livro da Ronice, depois eu vou pegar ele ali e vou até mostrar para vocês. A Ronice, ela é uma das pessoas assim mais importantes com relação a essa autora, né? Fala sobre a aquisição da linguagem, ela fala muito também sobre a gramática da Libras, ela tem muitas publicações nessa área. Os pais dela são surdos, então, assim, ela aprendeu língua de sinais desde que era criança, mas ela é ouvinte, a professora Ronice Quadros. E ela escreve muito sobre isso. E tem um livro que ela fala,
sobre a aquisição da linguagem, e ela fala sobre a questão da idade, como que é importante que o surdo aprenda Libras logo no começo, sim, bem bebezinho mesmo, desde os primeiros anos. E a gente vê que muitos surdos só vão ter contato com a Libras quando entra na escola. Então, isso aí atrasa muito o desenvolvimento dele, porque quando ele chega na escola, ao invés do intérprete ou do professor trabalhar com ele os conteúdos escolares, você vai ter que ensinar ele a língua. Então, ele acaba ficando atrasado. E aí, o desenvolvimento dele fica um pouco comprometido, não porque ele tem um cognitivo inferior ou tem algum problema cognitivo, mas porque ele não desenvolveu a língua. Aí ele chega na escola sem saber se comunicar, e você tem que ensinar ele a se comunicar primeiro para depois introduzir os conteúdos escolares. Isso gera um atraso. Então é muito importante que a Libras seja aceita na sociedade, principalmente entre as famílias, porque a gente vê o como é importante para eles essa aquisição desde bem pequeno. Quando a família já introduz a Libras pequenininho, gente, o desenvolvimento deles é fantástico. Eu sigo um perfil no Instagram, que é o Diário da Fiorella. A Fiorella, ela é surda, ela tem 7 anos agora, se eu não me engano. Os pais são surdos e a irmãzinha dela é surda. E a mãe e o pai postam muito, sabe, o dia a dia das meninas. E eles começaram por eles serem surdos, eles começaram a comunicar com elas desde bebezinha, já em Libras. E hoje a Fiorella está com 7 e a Florence, se não me engano, tem 2 ou 3. Não, 3 ou 4. Se vocês assistirem os vídeos delas, é muito interessante como elas se comunicam bem e como elas estão se desenvolvendo bem na escola, porque teve uma aquisição linguística normal, como se fosse uma criança ouvinte. Desde sempre já aprendeu a se comunicar e elas são super fluentes em Libras. E aí a gente vê mais aqui no interior, que é a cidade que eu moro é uma cidade bem pequena, que algumas crianças que têm essa aquisição mais tardia, como que elas ficam atrasadas, demoram para ter essa aquisição linguística, e isso prejudica muito, entendeu? Mas ficou tranquilo. Aí, a Vanessa achou elas lá no Instagram. Eu vou mandar o link lá no grupo. Elas são muito fofas mesmo. E a Moriane está perguntando como o surdo aprende a ler a língua escrita. Da mesma forma que o ouvinte. Geralmente a gente aprende, a gente que é ouvinte, o professor usa muito a metodologia silábica, né? Utilizando o som e tal. No caso do surdo, você vai usar a palavra, o sistema de palavração. Você não vai ensinar, você pode até trabalhar com ele as sílabas por causa da separação de sílaba, mas é importante você ensinar, por exemplo, telefone, já vai ensinar a palavra completa. E aí você pode pegar por grupos semânticos, por exemplo, grupo familiar, ou então coisas, itens domésticos. Eu publiquei no meu canal o depoimento da família Rodrigues, que são daqui de pertinho, do município de Água Doce, e a Mônica, ela é professora de língua portuguesa, e ela fala que quando o Gustavo era pequeno, ela colava o nome nas coisas, ela ensinava os sinais e ela colava os nomes na geladeira, no sofá, na cadeira, na cama, para ele passar e olhar os nomes, e isso ajudava ele a aprender o português. São estratégias que são bem interessantes, entendeu? Essa questão de usar os nomes. E eu usava muito quando eu trabalhei com alfabetização, vou até mostrar a vocês, deixa eu pegar aqui.
A gente, professor, é engraçado que você sai da alfabetização, mas você não desfaz do material, né? Vai guardando tudo. Eu usava muito assim, ó, não sei se tem professor aí de alfabetização, as letras para formar as palavras e usava muito, por exemplo, esse daqui é as partes do corpo, as fichas, uns desenhos. E aí eu tenho também nessa pochete minha aqui as figuras, aí tem as palavras e tem as letras separadas. E aí eu apresentava para eles as palavras, depois apresentava, tá vendo? As fichas, ó. Pedra, ó. Calendário, porque o surdo, ele é muito visual. Então você tem que usar o visual, entendeu? Ó. Você tem que usar o visual. E aí a forma que eu achei, que esse aqui são as estações do ano, tá vendo? Aí eu fazia essas fichinhas pequenas e levava assim, ó, na pastinha. E aí a gente ia trabalhando. Aí trabalhava primeiro os sinais e depois ia introduzindo as palavras. E aí eles vão memorizando. E quanto mais jovens, mais rápido eles memorizam. É muito interessante. Principalmente se eles não tiverem outra deficiência, né? Porque existem alguns casos que eles têm, alguns têm deficiência mental, alguns têm alguma perda na visão, então aí compromete mais. Mas se o aluno for só surdo, gente, é fantástico como que eles desenvolvem rápido. Então, essa questão da Libras é muito importante, não só na sociedade, mas também nas famílias. Porque quando a família abraça, elas desenvolvem muito mais rápido, porque aí dentro de casa também a família vai utilizar a Libras. Alguns pontos que eu coloquei aqui, que eu observei, até que na turma de vocês não teve muitas pessoas que fizeram essa afirmação, mas na turma passada algumas pessoas fizeram, e eu gosto de frisar porque é uma dúvida que às vezes as pessoas têm. A gente ouve muito falar sobre isso, que a Libras é a segunda língua oficial brasileira. E, na verdade, gente, olha só, essa aqui é a lei da Libras, né? De reconhecimento da língua de sinais. Se vocês observarem a lei 10.436, em lugar nenhum dela fala que a Libras é a segunda língua oficial. Fala apenas que a Libras é a língua de... Acho que é até o artigo 4º. Não, é aqui no primeiro. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, a língua brasileira de sinais e outros recursos da expressão a ela associado. Aí fala o que é e tal, e fala aqui no segundo, ó, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Então, a lei fala que a Libras é a língua de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira, mas não fala que é uma língua oficial do Brasil. Inclusive, essa é uma reivindicação, eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram, é uma reivindicação da comunidade surda, para que Libras seja reconhecida como língua, como uma das, né, línguas oficiais brasileiras, mas ainda não é reconhecida, é reconhecido apenas como língua de expressão da comunidade surda. E ficou claro, gente, essa questão da importância da Libras, da Libras não ser a segunda língua oficial brasileira legalmente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? A Moriane está perguntando, ficou com dúvida sobre eles não gostarem do título deficiente.
essa questão de nomenclatura dentro da educação especial é bem complicado, né? Vira e mexe mudam as nomenclaturas. Algum tempo atrás eles usavam pessoa com deficiência, depois pessoa portadora de deficiência, e depois pessoa com necessidades especiais, agora já não usa mais necessidades especiais, mas o surdo, em geral, quando eles são só surdos, eles não gostam dessa nomenclatura de deficiência, porque tem muito a ver com a história dos surdos, né? Que no passado, a educação dos surdos, na verdade, era toda voltada para uma questão médica, então era como se a surdez fosse algo que precisasse ser curado, ser tratado. E deficiência, né, remete a algo que falta ou alguma falha que você tenha. E eles, na verdade, eles não se reconhecem enquanto pessoas deficientes, eles se reconhecem enquanto minoria linguística, porque eles alegam que eles podem fazer qualquer coisa que outra pessoa faça e que a única diferença deles é a língua que eles utilizam. E, na verdade, eles não estão de tudo errado, né, gente? Porque uma pessoa surda, que é só surda, né? Eu gosto de frisar isso porque às vezes tem pessoas que têm outras deficiências juntas, então aí o desenvolvimento não vai ser o mesmo. Mas quando a pessoa é só surda, ele desenvolve normal. É claro que desde que a família e a escola dê os estímulos adequados. Mas eles trabalham, eles estudam, eles fazem faculdade, eles namoram, se casam, cuidam da família, normal. A única diferença é a língua, realmente. Por isso que eles se identificam como minoria linguística e não como deficientes. Pessoal, ficou tranquila essa parte? Vamos passar adiante. Então, olha só, outra coisa que eu gosto muito de frisar, que às vezes as pessoas, quando têm contato com a Libras, ficam em dúvida. Libras é língua ou é linguagem? O que vocês acham, gente? Então, ali, ó, Libras não é linguagem, Libras é língua. Que às vezes as pessoas esquecem e falam assim, é linguagem de sinais. Nossa, se falar isso perto de um surdo, então eles ficam estressados. Por que não é linguagem e sim língua? Porque a língua, ela é falada por um povo, ela possui regras, estrutura, sintaxe, semântica e pragmáticas próprias e bem definidas, e a Libras, ela tem isso tudo. Já a linguagem é apenas um mecanismo usado para transmitir ideias, que pode ser usado tanto de forma oral, quanto de forma verbal, ou através de imagens. Então, toda forma de comunicação é considerada uma linguagem. Por exemplo, os sinais de trânsito não é uma língua, mas eles transmitem uma mensagem, por isso é considerado uma linguagem. Ícones, esses ícones que a gente usa, né, de aplicativos, marcas de produtos, eles não são uma língua, mas eles transmitem uma mensagem. Então, por isso é considerado linguagem. E a Libras é considerada língua, assim como as outras línguas de sinais, porque elas possuem estruturas gramaticais. Então, essa é a diferença entre língua e linguagem. Pessoal, tem algumas pessoas com a mão levantada aqui. Vocês querem perguntar ou já estava? Que eu fiquei meio perdida. Tá a Fernanda com a mão levantada. Quer perguntar, Fernanda? Tem a Valéria. Eu acho que a Fernanda e a Valéria já perguntaram, só ficou com um negocinho da mão levantada. Eu estou presente também, professora Isaías, viu? Quer perguntar, Isaías? Agora não, mais tarde, daqui a pouco.
Dinê, você quer perguntar? Levantou a mão? Eu quero. Fala, Dinê. Jenny, eu acho assim, tem como, né? Eu sei que seu tempo é corrido, entendeu? Eu entendo. Mas assim, se alguém ficar pendente, assim, em alguma matéria, assim, que não fez, não tem como você falar assim, olha, gente, essa matéria aqui está pendente para fulano, fulano, fulano. Colocar, assim, isso O aí, sim, nome da pessoa, você fala? se caso as pessoas queiram, né? Não importa de ser avisado, né, que está pendente. Porque eu não Aham. importaria, porque, assim, às vezes é tanta coisinha ali que eu tenho que olhar, né? Aí eu acabo esquecendo alguma coisa. Aí Eu talvez posso se você. verificar se o sistema ele gera relatório, porque para mim, só quando eu abro, só aparece, a não ser quando é fórum, que aí o fórum aparece o nome de todo mundo. Mas quando é atividade fechada, só aparece assim, tantas pessoas responderam. Ah, Aí, sim. aí eu tenho que ir no diário e conferir um por um para ver quem respondeu. Mas o Aí fórum é mais fácil. porque aí se tivesse assim, alguém pendente, ó, aí colocaria lá e a gente sabia, né? Que está pendente em tal matéria, e a gente já ia lá e naquela matéria. Porque às vezes assim, eu custei entender a plataforma ali, porque assim, é um pouco diferente do outro curso que eu estava fazendo. A colocação das atividades, coisas assim. Aí eu fiquei Aham. meio perdida, aí depois, agora que eu estou conseguindo encaixar, entender ele mais ou menos um pouco. Mas lá vou indo. Não, mas é normal. O primeiro módulo é um período de adaptação mesmo. Até por isso que a gente deixa as atividades com um prazo maior, porque o pessoal está se adaptando ainda à plataforma. Mas esse segundo módulo, geralmente eu costumo dar a recuperação do segundo e do terceiro módulo, para o pessoal que perder a atividade conseguir recuperar. Mas para o final do módulo eu devo dar um períodozinho de recuperação. Se todo mundo conseguir fazer no prazo, beleza. Pessoal, ficou tranquilo para vocês essa questão da Libra ser língua e não linguagem? Todo mundo entendeu? Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser perguntar. Entendi. E aí, eu separei o seguinte, eu abri as atividades e eu olhei as que mais vocês erraram, uma de cada exercício, para a gente passar aqui. Do primeiro exercício, que se não me engano é conceitos, aqui o pessoal mais errou é essa, que fala sobre o alfabeto manual, né? O alfabeto manual é conhecido pelos ouvintes e muito utilizado pela comunidade surda. Assinale abaixo qual a função para a comunidade surda. Essa aqui o pessoal às vezes confunde, porque quando a gente começa a ter contato com a Libras, tem muita gente que acha que o surdo se comunica usando o alfabeto manual. E eu até coloquei esse assunto na aula sobre mitos, que esse é um mito que todo mundo que não tem um aprofundamento maior com Libras acredita. Até eu mesmo, quando era mais nova, acreditava nisso. E a gente vê muito só o alfabeto, né? O pessoal compartilhando o alfabeto, compartilha aquelas frases com as mãozinhas, então a gente acaba tendo essa impressão. Mas, na verdade, o surdo ele não se comunica com o alfabeto. A resposta correta aqui é a letra A, porque o alfabeto, esse alfabeto manual, ele é um empréstimo da língua portuguesa. E aí a gente vai usar o alfabeto para soletrar o nome, para você falar o seu endereço, para palavras que são sinais soletrados, vocês vão ver essas palavras agora dentro da gramática da Libras, né? A gente tem alguns sinais que são soletrados, por exemplo, o sinal oi, nunca, vai, vou. Outro sinal que é soletrado também é o sinal, esqueci agora, maio, março, são todos sinais que são soletrados. E
Aí você vai usar o alfabeto para isso, para você falar seu nome, o nome da sua cidade, o nome da sua rua. Isso se não tiver o sinal, né? Ou às vezes você está conversando com uma pessoa que não conhece o sinal, aí você vai fazer o nome da cidade e depois vai apresentar o sinal. E também para assinar palavras que não possuem sinal. A gente tem muitas palavras que não possuem sinal. Às vezes a gente acredita que existe um sinal para cada palavra, mas na verdade ainda não tem. A gente tem mais palavras em português do que sinais. Então, às vezes falta sinal, né? Principalmente nas áreas que são muito técnicas e conhecimentos muito específicos, às vezes não tem sinal. Aí você tem que usar o alfabeto manual e apresentar o conceito para o surdo entender. Pessoal, ficou claro essa questão do uso do alfabeto? Vocês não vão usar o alfabeto para soletrar tudo, porque é impossível você conseguir se comunicar desse jeito. Então, a gente vai usar o alfabeto nessas questões bem específicas. A segunda questão, que é sobre a história da educação dos surdos, também o pessoal ficou um pouco em dúvida, é essa daqui, ó, qual que é a correta, né, afirmar. Letra A, na antiguidade, na Idade Média, havia apenas algumas poucas ações educacionais que valorizavam a língua de sinais. B. O abade francês Michel Lepé defendia o uso da língua de sinais na educação dos surdos, porém não quis investir seu tempo para ensinar os surdos, pois considerava muito difícil. C. No Congresso de Milão, ocorrido em 1880, a maioria dos educadores presentes votaram a favor de uma educação oralista. Entretanto, as delegações americana e francesa, que contavam cada uma com 5 surdos, votaram a favor do método bilíngue. D. No século XVII, os educadores Pedro Pôncio de León e Juan Pablo inauguraram a primeira escola de surdos na Europa. Então vamos lá, gente. A resposta correta aqui é a letra A. Por quê? Porque realmente na Idade Média começaram a surgir alguns resquícios assim do uso de língua de sinais. A letra B não está correta, por quê? Porque o abade Michel de Lepé, ele foi um grande defensor da língua de sinais. E ele dedicou a vida dele a ensinar essa comunicação, né, que na época ainda não era uma língua estruturada, para os surdos. Ele defendia muito isso. E foi ele que fundou a primeira escola em Paris. Então, essa questão que ele não quis investir tempo é falsa. E essa letra C, por que ela é falsa? Porque fala aqui, ó, que a delegação americana e francesa contavam com 5 surdos cada um. E, na verdade, existe uma divergência sobre essa afirmação. Alguns lugares falam que só tinham 2 surdos nesse congresso, outros falam que não tinha nenhum, outros falam que só tinha um, mas o que é consenso é que foi votado pela maioria e que não havia representação grande de surdos na reunião. Então, por isso que ficou proibido o uso da língua de sinais em 1880. E a letra D, ela é falsa porque quem fundou a primeira escola, que é um instituto francês, foi o abade, não foi o Pedro Pôncio, apesar deles também terem contribuído para a educação de surdos, mas quem fundou a primeira escola oficial mesmo foi o abade, Michel de Lepé. Pessoal, ficaram com alguma dúvida com essa questão da história? A Dinê está com a mão para cima, quer perguntar? A Elizabeth também. Vou passar adiante, então, para a gente abrir para as dúvidas no final.
A outra pergunta, eu observei que o pessoal ficou com dúvidas, é sobre essa identidade surda, que é a identidade flutuante. Esses termos assim, são bem confusos até, porque são várias identidades, né, e a cada hora estão surgindo. Quando eu comecei a estudar Libras, eram 4 identidades, e nessa apostila que eu fiz para vocês já tem 7, e ainda já algumas pessoas já falam em 12. Então são muitas identidades e às vezes as semelhanças são grandes. E aí fala para você identificar qual dessas características são dessa identidade surda flutuante. Então, quando a gente fala em identidade flutuante, a gente precisa pensar o quê? Que é algo que flutua, que não tem uma certa determinação. Então, hora está de um lado, hora está do outro, está pairando ali entre outras identidades. Então, essa identidade surda, a resposta correta é essa letra A, que ora o surdo se identifica com os sujeitos surdos e ora eles se confundem com os falantes. E esse texto é da professora Gladys Perlin, e a Gladys é surda. E é muito interessante esse texto dela, eu até tenho ele, eu não sei se eu disponibilizei o arquivo completo na plataforma, mas se eu não tiver disponibilizado, vocês me falem que eu vou colocar. Que esse texto é a dissertação de mestrado dela, quando ela começou a pesquisar sobre essas identidades surdas. E tem vários depoimentos, é bem interessante o texto. E ela fala o seguinte, que todo surdo, ele não fica a vida toda em uma única identidade. Ele vai passando. À medida que ele vai evoluindo, ele vai passando de uma identidade para outra, até ele, quando ele se assume surdo, e aí ele chega na identidade surda propriamente dita. São os surdos que são fluentes em Libras, que se reconhecem como surdos, que buscam seus direitos, que estão engajados na luta política. Então, esses surdos, que geralmente já são surdos assim mais politizados, são surdos mais entendidos. Então, eles já estão assim, com relação à identidade surda, no ápice. Eles já têm essa identidade formada. As demais são identidades em formação, são processos, né? Que eles vão passando à medida que vão incorporando essa identidade surda. Parece que tinha alguém querendo entrar na reunião. Sumiu. Pessoal, ficou claro essa questão da identidade flutuante? É aquele surdo que ele ainda não se definiu, ele ainda não desenvolveu a identidade surda, não se apropriou dela. Então, ele vai ficar flutuando. Ora ele está se identificando com os surdos, ora ele está se identificando com os ouvintes, né? Com os falantes. E essa identidade é muito comum entre surdos que têm um contato tardio com a língua de sinais, que já conhecem a língua de sinais mais velhos. Então, eles passam por esse processo que é chamado de identidade surda flutuante, porque eles ainda estão ali desenvolvendo a identidade surda deles, né? Até eles chegarem nessa identidade surda propriamente dita, que é o nível mais politizado das identidades surdas. A Elisângela está com a mão levantada. Você quer perguntar, Elisângela? Elisângela não, Elizabeth. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês sinalizam aí para mim. Ou se tiver alguma coisa que não ficou claro.
Esse daqui também, que era de enumerar, o pessoal ficou em dúvida, né? Identifique nos diálogos a seguir o tipo de mito sobre as línguas de sinais. Então, nesse aqui, a sequência correta, eu vou até mostrar a sequência primeiro, para depois a gente voltar lá nos diálogos, é 4, 1, 3, 2, que é língua de sinais não é língua. Então, vamos voltar lá. Número 1. Por que a língua de sinais não é língua? Olha só, o diálogo é o seguinte. Lá em casa, meus pais e meu irmão são surdos. Eu sou o único ouvinte. Aí a pessoa, nossa, com quem você aprendeu a falar? Meus pais me ensinaram a língua brasileira de sinais e minha tia veio morar lá em casa e me ensinou a falar português. Mas a língua de sinais é língua? Então, por isso que essa língua de sinais não é língua. O segundo é o número 1. Libras, língua de sinais, é universal. Ó, você consegue se comunicar com seus pais e seu irmão quando quer falar algo sobre a escola? Sim, usamos a Libras lá em casa. Libras, o que é isso? É uma língua de sinais que usamos aqui no Brasil. Como assim? É uma língua que é brasileira? Não é tudo igual no mundo inteiro? Isso aqui também é um outro mito que as pessoas acreditam, que a língua de sinal é uma única língua para o mundo todo, mas na verdade cada país tem a sua própria língua. E essa ideia de que língua de sinais é universal parte um pouco lá do início das línguas de sinais, porque a primeira escola foi na França. Então os primeiros professores se formaram nessa escola. E aí de lá eles foram voltando para os seus países de origem. Então a gente tem alguns sinais que são parecidos. Por isso ficam com essa ideia de que Libras é uma língua universal. As línguas de sinais são universais, né? E o outro é que a língua de sinal é uma pantomima. O que é pantomima, gente? É aquelas brincadeiras de mímica, né? E o último é que a língua de sinais não expressa conceitos abstratos. Essa também é um mito que as pessoas às vezes acham que o surdo não consegue desenvolver uma comunicação profunda com conceitos abstratos, mas isso não é verdade. A língua de sinais, ela é uma língua completa, você consegue expressar qualquer assunto através dela. Inclusive, tem alguns vídeos no YouTube de poesia. Tem um professor que eu sigo no Instagram, que ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele é surdo. E ele tem um canal no YouTube, e ele posta poesias, e é muito interessante as poesias que ele posta, que são poesias voltadas para a cultura surda, com conceitos da cultura surda. É muito interessante a gente assistir e observar a profundidade das poesias, entendeu? Pessoal, a próxima que o pessoal também ficou com bastante dúvida é essa aqui que fala sobre a legislação. Legislação sempre é confuso, né? E a gente tem muita legislação e aí faz a gente ficar um pouco perdido às vezes, né? Você decorar isso tudo. Mas o intuito da aula de legislação não é que vocês decorem todo o conteúdo, mas que vocês entendam que existem essas leis e que existem esses direitos, porque aí quando você, mesmo que você não vai decorar a lei toda, mas quando a pessoa te perguntar ou fizer menção a algum direito, aí você vai lembrar, falando, não, tem uma lei que fala disso daí, fica mais fácil para você pesquisar. Então, essa lei, esse artigo, ele fala sobre a questão das instituições de ensino federal garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação
nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares. Então, isso é muito interessante, porque até bem recente, essa acessibilidade, olha bem para vocês verem como que é as coisas. Libras foi reconhecido em 2002. Sabe quando que o Enem passou a ser acessível? Em 2017. O IFES, que é a nossa instituição, acho que tem 1 ano ou 2 que passou a traduzir todos os editais, porque antes não eram traduzidos. Quando eu entrei no início do ano, logo em seguida teve a eleição para reitor. E eu queria ver alguns sinais relacionados às pessoas do IFES, né? Porque a gente teve que traduzir os debates, e eu não encontrei, porque a última eleição não foi traduzida, não tinha nada de tradução da última eleição. Tinha os vídeos dos debates, mas não tinha intérprete. Não foi traduzido. Eu não sei se na época o IFES ainda não contava com intérpretes em todos os campos, mas os debates não foram traduzidos. Então, esse ano foi o primeiro ano que os debates para reitor e para diretor dos campos, diretor-geral, foram traduzidos. E a lei é desde 2002, né? Então, assim, a gente ainda está num processo dessa questão de promover a acessibilidade. Então, nessa questão, o correto é o número 1 e o número 3, que fala sobre promover cursos de formação para professores para o ensino de Libras, tradutores e intérpretes, língua portuguesa e língua portuguesa como segunda língua. E o 3, que é prover a escola com professor ou instrutor de Libras. Qual que é a diferença disso, gente? O instrutor, ele é formado em ensino médio e o professor, ele possui graduação. Tradutor e intérprete de Libras, professor para o ensino da língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas e professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. Então, é função das instituições federais auxiliar nisso daí, de promover, igual a gente está promovendo esse curso de Libras, é função das instituições federais promover essas formações para auxiliar na difusão da língua e também na formação de profissionais, que a gente sabe que ainda existe uma carência muito grande no Brasil de profissionais formados, e existe também muitos cursos de péssima qualidade. Eu falo isso porque a gente que trabalha na área, você vê pessoas que às vezes estão até atuando, tem curso de formação, mas a pessoa não domina a língua, entendeu? E aí o que acontece? O surdo é prejudicado. Teve até um caso aqui de uma mãe até conversou comigo que a filha dela não estava querendo ir para a escola. Porque ela ia para a escola e ela não estava entendendo nada, porque a intérprete tinha formação, tinha vários cursos, mas não conseguia traduzir para ela. Então, isso é muito sério, essa questão de você trabalhar com crianças que possuem necessidades específicas, é muito sério. Às vezes as pessoas encaram apenas como um bico, entendeu? Ou como uma forma de... Pensam assim, eu vou trabalhar na sala, é mais fácil eu trabalhar com uma só do que eu trabalhar com uma classe inteira. Mas, na verdade, quando você faz isso, você está prejudicando a criança, porque a criança não vai desenvolver e você vai estar retardando o desenvolvimento dela, porque você não domina aquilo e não tem condição de passar aquilo que a criança precisa. Então, é complicado isso daí, gente. A gente precisa estar muito atento a essas questões. A atividade do alfabeto. Eu até coloquei o vídeo aqui, gente, eu tenho que gravar esse vídeo de novo. Eu estava muito descabelada quando eu gravei.
Não sei como que eu postei esse negócio descabelado assim. O vídeo, a palavra que o pessoal mais confundiu é essa daqui, ó, que é do calendário. Algumas pessoas eu observei que esqueceu de digitar o acento. Eu tenho até que conferir lá, que eu acredito que eu vou ter que fazer algumas correções manualmente, porque esse sistema, às vezes, se você alguma coisinha que você escrever diferente, uma palavra feminina ou masculina, um acento que você não colocar, ele corrige como errado. E teve algumas pessoas que até me perguntaram sobre essa questão da acentuação. Não sei se deu para vocês verem quando eu faço o acento. Ó, vou passar o vídeo de novo. Ó. Ó, letra C, letra A, L, E, N, A, acento. R, I, O. Então, sempre quando a gente vai fazer a acentuação, você faz a letra e depois você coloca o acento em cima. Se for circunflexo, ou agudo, ou então o tio. Então, você faz a letra e coloca o acento em cima. Sempre. E a próxima questão, que ficou com um pouco de dúvida, não, acho que é só isso mesmo. Dos exercícios foram essas. Agora, na atividade prática, eu vou até colocar a minha, vou parar de compartilhar aqui, eu vou colocar a minha câmera maior para vocês me verem. Vocês estão me vendo, gente? Sim. Sim. Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver bem, professora. Eu até anotei ali no slide algumas palavras que eu vi que quando vocês foram fazer o vídeo de apresentação, vocês ficaram com dúvida. A Moriana está colocando aqui, há muito tempo eu aprendi que tem um sinal que faz para identificar o espaço entre uma palavra e outra usando o alfabeto manual. Ah, sim, essa questão da soletração. E é uma coisa até recente. Antigamente, a gente ia soletrar, por exemplo, vou soletrar Ana Maria. Aí você fazia Ana e fazia esse movimento aqui, indicando que você estava dando um espaço entre uma palavra e outra. Mas hoje em dia a gente não faz mais esse pequeno movimento. Tô tentando abrir o negócio aqui separado. Agora deu certo. A gente fazia isso, fazia Ana, fazia esse movimento, Maria. Aí hoje em dia não faz mais esse movimento aqui, tipo máquina de escrever, né? Empurrando. Os surdos agora, eles fazem assim, né? Ana, pausa. Maria, entendeu? Não faz mais esse movimento de empurrar. A Dinê tá falando que na atividade dela do alfabeto ficou errada por causa que o teclado dela não vai o acento. Acontece muito isso. Aí eu vou ter que verificar e corrigir manualmente para vocês não ficarem com as questões como errada. Então, gente, o sinal, vamos lá nos sinais da apresentação. Um que muita gente fez
trocado é o sinal de meu nome, que a gente vê muito o sinal de nome assim, né? Nome, nome. Mas quando você vai fazer, vou chegar um pouco para trás. Quando você vai fazer meu nome, você não precisa fazer aqui meu nome. Você faz o sinal ao contrário. Então você já faz ele virado para você. Aí você faz aqui meu nome. Você não precisa fazer nome meu, ou eu nome, ou meu nome. Você faz ao contrário, que aí você faz um sinal só, já faz a frase inteira. Então você já faz aqui, meu nome é Jennifer. Então, um sinal só você já resume a frase inteira. Deixa eu virar essa rima um pouco, tá dando reflexo no meu óculos. Pra cá. Não fica muito, tá dando muito reflexo. O outro sinal que, quando a gente vai fazer a frase, você não precisa utilizar, é o sinal de eu. Por exemplo, algumas pessoas fez eu moro, minha idade. Então, esse sinal você pode omitir. A gente fala omissão. Vou tirar o óculos para parar de dar reflexo. Você vai omitir o sinal. E quando você já faz aqui, moro em Barra de São Francisco, a pessoa já entende que é você, entendeu? Porque quando você faz essa frase, geralmente você já está dialogando com a pessoa, e aí a pessoa te perguntou, ah, você mora onde? Então, você não precisa fazer eu moro. Você já parte do moro para frente. Moro em Barra de São Francisco. Idade também, né? Minha idade. Você não precisa fazer minha idade. Esse também foi um sinal que algumas pessoas confundiram. Essa aqui é a configuração de mão. E você vai fazer aqui, ó. Como se você tivesse com uma coceirinha aqui, perto da axila. Então, você faz aqui, ó. Idade. Então, você não precisa fazer minha idade. Só faz aqui. Idade 31. E, por exemplo, se você for perguntar também a idade da pessoa, você não precisa fazer quantos anos você tem ou qual sua idade. Você só expressão facial de pergunta, ó, idade, e faz o sinal, e a pessoa já vai responder, entendeu? Porque a gente, quando está começando a aprender a Libras, até depois que você já está um pouco fluente, às vezes a gente fica muito apegado na estrutura das frases no português, mas não precisa, porque as frases em Libras, a estrutura é diferente. E como a língua é visual, às vezes com um sinal, como por exemplo é o sinal do nome, se eu fazer para frente, eu estou perguntando, eu não preciso perguntar, né? Qual é seu nome? Só vou nome. Ele já vai entender que eu estou perguntando o nome dele. Então, às vezes, com um sinal, eu já vou resumir a frase toda. E aí, quando eu viro o sinal ao contrário, eu já estou informando que esse que é o meu nome. Então, a gente tem esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença e aí tornam a língua mais simples, né? Você não precisa fazer todas as palavras igual no português, porque são estruturas gramaticais diferentes. Outro sinal que algumas pessoas ficaram confusas, a Dinê está com a mão levantada. Fala, Dinê. E depois a Ivana. Acho que a Dinê já estava. Ivana, pode falar. Oi, professora, eu só queria confirmar, porque eu não fiz esses sinais para me apresentar, né? Eu fiz um sinal de eu sou, e depois eu fiz o sinal de eu tenho com idade. Eu não fiz esse sinal de idade. Você não usou o sinal de idade, né? Você usou esse Não. tem. Que é Isso. aqui, ó. Virar isso. de lado para dar para ver. Tem. Não, Isso. também tá certo, não tá errado, não. Tá bom, só isso que eu queria saber se estava errado. Não, tá certo, tenho. Quantos anos? Porque aí você pode, a pessoa te perguntar, né?
Anos, quantos, né? Quantos anos? Aí você fala, tenho, e a idade que você tem. Eu já até entreguei minha idade aqui, podia ter jogado uns 5 anos para menos, esqueci e entreguei. E outro sinal que algumas pessoas ficaram confusas, né? Na hora de... A Fabrícia tá rindo. Gente, vocês acreditam? De vez em quando, agora que não, porque tá de trabalho remoto lá no IFES, eu quase não tive contato com os alunos ainda, né? Mas na outra escola que eu trabalhava, por eu ser bem pequena, às vezes os outros até me confundiam com aluno. Eu tinha que ficar sempre falando que eu era funcionária da escola, que às vezes que lá era ensino médio, aí eles me confundiam com os alunos. Já teve vezes de eu ir, quando eu estava mais nova, substituir algum professor na escola. Teve uma vez que eu fui substituir, estava de costas recolhendo a atividade, aí chegou a outra professora, já entrou, já foi começando a dar aula, na hora que ela me viu, ela falou assim, você é aluna aqui? Eu falei, não, estou substituindo o professor de matemática. Ela, desculpa, mas me confunde direto com os meninos. O tamanho favorece, né? Parece que a gente é mais novo. E o outro sinal que o pessoal confundiu um pouco é o sinal de cidade. Eu acho que no vídeo, eu acho que eu coloquei até 2 ou 3 sinais de cidade, porque como tem gente do Brasil todo, graças a Deus, em algumas regiões é diferente. Aqui a gente usa muito esse sinal assim, ó, você vai fazer uma bolinha, dedo indicador aqui, cidade. A gente usa muito esse aqui em Barra de São Francisco. Mas aqui no Espírito Santo mesmo, tem muitas cidades que usam esse aqui. A gente tinha um aluno na outra turma que era de Linhares, e lá eles usavam mais esse sinal aqui, para a cidade. Que ele lembra muito as avenidas, né? Os carros, que também é um sinal que pode ser usado para avenida. Lembra os carros na avenida. Então tem esse, cidade, esse aqui, cidade, e tem um que é assim, ó, também, ó, é o dedo, o polegar batendo aqui no peito, cidade. Eu conheço esses 3 sinais, mas sinal, gente, é igual língua portuguesa, sempre tá aparecendo um sinalzinho novo e pode acontecer de vocês talvez encontrarem algum sinal para cidade diferente na região de vocês, mas esses 3 são os que eu conheço. Se alguém conhecer algum outro sinal diferente, pode comentar e apresentar para a turma, que é bom que a gente troca. E eu achei interessante vocês gravando, como tem gente, né, tantas cidades diferentes, muito legal. Eu fiquei, assim, muito impressionada, porque essa turma tá muito gente de tudo enquanto é estado, tem gente do norte, do sul, do nordeste, de todas, a gente tem todas as regiões representadas nessa turma. E eu fiquei muito feliz mesmo. E outro sinal que o pessoal confundiu um pouco na hora de gravar, cadê? Eu até perdi aqui a página que eu abri. Ah, tá. É a questão que eu coloquei para comentar com vocês. Essa questão da datilologia, né? Da questão do espaço, que antes a gente usava fazer igual eu comentei. Essa questão de você empurrar, né? Com a mão. Hoje em dia a gente não usa mais. E aí você faz essa pausa, né? Não, gente, mas é tranquilo, o primeiro vídeo é assim mesmo. Então você não usa mais. Mas quando você vai no YouTube, vocês ainda vão ver pessoas soletrando e fazendo esse movimento aqui de máquina de escrever. Até pouco tempo eu também fazia. Eu que tenho um amigo surdo que é muito antenado, e aí ele falou comigo assim, ó, pode parar que não tem isso aqui mais não. Agora você faz a pausa no meio das palavras. Fala, Ivana.
Professora, eu queria que você falasse. Eu assisti as aulas de gramática e eu adorei as aulas de gramática, essas do último módulo, assim. É boa, né? Traz informações muito importantes e interessantes porque desse lugar de que não é só os sinais, mas o lugar, a coisa espacial. Eu fiquei Aham. encantada com aquilo. Eu queria que você falasse um pouco disso, se possível, sobre essa coisa da espacialidade do sinal, de demarcar cada coisa que você está falando quando você fala, Da referência, da né, do referência. local. Eu não sei se a galera toda já assistiu, mas eu vou comentar um pouquinho, mas no final do próximo módulo, quando a gente fizer a outra live, a gente vai falar também. Mas que a Ivanda está falando, da Libras, é que no português a gente tem 10 classes de palavras, né? E na Libras a gente só tem 7. Tem algumas classes que a gente não usa. Por exemplo, conjunção, não usa, preposição, não usa. E, às vezes, algumas classes de palavras, o que vai diferenciar é a posição do corpo. E, por exemplo, quando eu vou falar alguma coisa que foi no passado, eu sempre dou uma inclinada para trás, para me referir ao passado. E o futuro, eu sempre dou uma inclinada no corpo para frente. Aí teve um pessoal perguntando sobre esse outro vídeo que vocês vão gravar agora, sobre a questão do diálogo, né? Aí me perguntaram como que eu vou fazer o diálogo. Quando a gente vai representar duas pessoas em Libras, é bem interessante. Quando eu marco aqui a Maria, então sempre que eu vou fazer a fala da Maria, eu vou me posicionar meio que de lado. Aí o surdo vai entender que quando o meu corpo está para o lado de cá, eu estou representando a Maria. Quando o meu corpo virar para o outro lado, aí eu estou representando a outra pessoa. E quando eu estiver de frente, eu vou estar sendo o narrador. Então, o diálogo é muito legal, essa questão da gramática. E outra coisa, vamos supor que no seu diálogo você marca uma frase simples. Hoje eu acordei, fui trabalhar, voltei meio-dia para casa. Então, você vai marcar aqui que a sua casa está aqui e o seu trabalho está do lado de cá. Então, tudo que você falar que se refere à sua casa, voltei, você vai voltar para cá. Fui trabalhar, você vai fazer o trabalho aqui. Voltei meio-dia, você volta para cá, porque sua casa está aqui. E sempre que você for voltar para casa, você vai fazer para o lado de cá. Almocei, você faz inclinado para cá, porque a casa está aqui. Nossa, eu trabalhei muito hoje lá no escritório, na secretaria, na escola. Então, tudo que você for falar do trabalho, você vai falar para o lado de cá. Que aí você faz essa separação. É tudo muito visual. E no português a gente não tem isso. Então, esses detalhes é que fazem o surdo ter essa compreensão. Outra coisa que é interessante, quando a gente vai fazer algum sinal que é relacionado ao pensamento, refletir, sonhar, pensar, você sempre faz na altura da cabeça. É uma coisa que até pouco tempo, para mim, eu fazia, mas era inconsciente. Mas depois que eu fiz um último curso sobre gramática, aí ficou mais claro para mim. Por que a gente sempre faz na altura da cabeça? Porque é onde está o pensamento. Então, você está se referindo ao pensamento, então você faz aqui, refletir aqui, pensar aqui, sonhar. E aí você, vamos supor que você quer contar um sonho. Você abre a bolha aqui e aí você vai sinalizar aqui em cima. Né? Ontem eu fui para casa da minha avó e vai sinalizando aqui em cima, porque é um sonho. E aí você sinaliza próximo da cabeça. Se é uma coisa real, você vai sinalizar na altura normal que a gente sinaliza, né? Que é do dorso. E esses detalhes são interessantes dentro da gramática. Tem alguém mais que já assistiu essa aula de gramática da Libras?
Aí o Murilo já assistiu, a Moriane também já assistiu. Então, a gramática é bem interessante, até com relação à formação das palavras, das frases, né? Que às vezes a gente fica, que é o que eu comentei com vocês, a gente fica muito apegado na estrutura do português. Quando você fala, né? Meu nome, aí você faz meu nome, e não precisa, porque já está subentendido dentro da gramática, né? Você faz essa omissão de alguns sinais e algumas informações são visuais, não precisa sinalizar. A Luciana está falando que teve dificuldade de entender a sintaxe das palavras. Eu vou até anotar aqui, que é um assunto para a gente, na próxima aula, para a gente discutir. Gente, com relação a esse primeiro módulo, vocês ficaram com alguma dúvida em algum conteúdo? Dentro do conteúdo de contexto histórico, de legislação, sobre os mitos, as identidades surdas. Vocês ficaram com alguma dúvida? Ou tem alguma curiosidade que querem compartilhar? Fala, Dinei. Eu, assim, não é que eu tenho dúvida. Eu ainda preciso, assim, ler, entendeu, novamente, ver os vídeos novamente, os que você postou, porque agora no início, como as aulas voltaram presencial, e só para me esnobar, curtir aqui, né, que meu filho passou na Federal, lá na campus, na IF, de Colatina, né? Aí eu tive que, aí de agosto para cá eu tô, assim, conciliando o serviço, né, graças a Deus que eu trabalho, e casa, e meu menino lá em Colatina. Essa semana mesmo, fiquei lá a semana inteira resolvendo o problema dele lá. Aí, então, assim, eu tô vendo, aí no meu celular, não tem, assim, respondi ontem, mas foi com muita dificuldade. O meu computador deu chute, eu tive que pegar a placa do notebook e colocar no computador para me poder conseguir fazer as atividades. Mas aí não tem, aí o som sumiu do computador. Aí, quer dizer, os seus áudios não dá para me ouvir no computador. E eu tenho que ter o tempo para poder pegar e ver, assim, todos, assistir todos, entender que eu gosto de fazer anotações, né? Então, assim, ultimamente está sendo muito corrido para mim, mas eu quero me inteirar de tudo, porque eu amo Libras, eu apaixonei com esse curso. Você falou de fazer anotações, eu faço anotações também. Não ri dos desenhos, não, gente, porque eu não sou boa com desenho, não. Tá vendo? Eu desenho para me memorizar. Que jeito que é o sinal. Esses aqui são mais do início do ano, mas sempre que eu aprendo um sinal novo, aí eu escrevo a palavra e faço um desenho para eu lembrar como que é, tá vendo? Pois é, eu até tirei um caderno para poder fazer isso também. No início que eu comecei, estava indo, mas aí depois eu já tive, sim, de coisa, resolver os problemas lá em Colatina e aqui em casa também, né? Porque dono de casa o serviço não acaba. E o serviço não acaba, então eu tenho que tirar um tempinho para poder assistir os vídeos, rever, ler e reler, porque esse curso eu quero entender mesmo, eu quero falar assim, eu aprendi alguma coisa, entendeu? Mas vai dar certo. A Elisete também, Elizabeth, nossa, toda hora eu falo Elisete. Elizabeth também levantou a mão. Fala, Elizabeth. Tem o pessoal comentando aqui no chat. Cadê? Perdi. O pessoal falando que já viu a aula, né? Alguns falando que vão ver de novo, a aula de gramática.
E a Luciana falou que ficou em dúvida com a sintaxe, eu até anotei aqui para a gente discutir na próxima aula. E a Elizabeth falando que teve dúvida, né, com relação às leis. As leis, Elizabeth, é importante você não precisa memorizar os números das leis, memorizar datas. O ideal é você saber que existem esses direitos, né? Por exemplo, o direito da inclusão na escola regular, o direito de frequentar a sala de recurso, o direito da questão do trabalho, né? Que as empresas têm que ter uma quantidade a partir de uma determinada quantia de funcionários, tem que ter uma reserva para pessoas com deficiência. Tem até um amigo nosso, que eu fiquei muito feliz, uma empresa de uma fábrica de costuras, né, de Mantena, contratou ele era de Aguadoce, nessa cota. É um rapaz jovem, tem 20 e poucos anos, e aí o primeiro emprego dele, ele trabalhava na roça, foi nessa fábrica, está trabalhando nessa fábrica de costura, através dessa cota, dessa lei trabalhista. Eu fiquei muito feliz, ele também está muito feliz desse primeiro emprego com carteira assinada dele. Então, assim, são formas de incentivar, né, as empresas a contratarem. A Fabrícia colocou aqui no chat, tem sinais com significados iguais, como o próprio português mesmo? Tem. O que acontece? Eu até postei essa semana no meu canal, como eu expliquei para vocês, a gente não tem um sinal para cada palavra. Aqui está chovendo muito, eu não sei se está dando muito barulho no vídeo. Deixa eu só fechar a janela aqui, tá um barulhão. Não está não, professora. Tá normal. Tá normal? Porque, nossa, aqui começou a chover muito. Não está não, acho que deve estar com aquele negócio de ruído ligado, que não capta os sons em volta, só captando só sua voz. Ai, que bom. A gente tem sinais, um sinal, você vai usar ele para os sinônimos no português. Eu postei essa semana o sinal de chato, né? Que é esse sinal aqui como se você estivesse amolando, né? Então, esse sinal você vai usar para chato, para amolar, para irritar, para outra palavra que é sinônima, até coloquei no canal, aperrear, né? No Nordeste usam essa palavra aperrear, então você vai usar o mesmo sinal. A gente não vai ter um sinal para cada palavra dessa, você vai usar o mesmo sinal para todos esses sinônimos. Isso ajuda bastante. E às vezes é importante a gente ter um conhecimento da língua portuguesa, que às vezes você vê uma palavra, você fica pensando, né? Igual, vamos supor, aperrear, você fica pensando, meu Deus, como que é o sinal dessa palavra? Mas é o mesmo sinal de encher o saco, é o mesmo sinal de enjoar, de amolar. Então, às vezes, quando você ficar com dúvida, procura um sinônimo da palavra, às vezes é um sinal que você conhece. A Moriane está perguntando aqui, pode falar, então, pessoa com deficiência para esses fins legislativos? Sim. A nomenclatura correta, agora, atual, né, gente? Porque, igual eu falei, sempre muda. É pessoa com deficiência. Até agora, nas Paralimpíadas, eles estavam fazendo algumas mídias, né, alguns vídeos explicando sobre isso. Não é que antes a gente falava portador de deficiência, agora não está usando mais esse portador. É só pessoa com deficiência. Porque eles até utilizaram isso no vídeo das Paralimpíadas, que quando você fala portador, dá a impressão que a pessoa está carregando alguma coisa. Que a qualquer momento ele pode parar de carregar. Mas uma pessoa que tem deficiência, ele vai ter ela sempre. Então, não usa mais esse portador. Não, pode usar sim. Pode usar o termo deficiência sim. Os surdos,
igual eu expliquei, que são só surdos, eles preferem o termo minoria linguística, né? Ou ser chamado de surdo e não de deficiente, porque eles se identificam enquanto minoria linguística. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida com relação a esse primeiro módulo? Eu vou até mandar esse vídeo para vocês. Agora eu vou falar o sobrenome, Elizabeth Ribeiro, que está levantando a mão. Pode falar, Elizabeth Ribeiro. Não estou ouvindo a senhora. Acho que o seu microfone está desligado. Não, eu estou vendo a senhora, mas não estou ouvindo. Parece que o microfone está ligado. Deve ser alguma configuração no computador que está bloqueando, que às vezes tem que bloquear. Em cima onde fica o link do Meet, no cantinho tem um cadeadinho no canto do lado de cá, assim, em cima. Eu tenho um pouco de problema com lateralidade, tá, gente? Eu tenho que pensar para não falar se é direita ou esquerda. Tá em cima, assim, no canto de cá. Tem um cadeadinho, aí você tem que clicar para você liberar a câmera e o microfone. Às vezes, seu microfone está bloqueado. Então, acho que agora eu nem tô vendo mais ela. Sumiu. Pessoal, se ninguém mais tiver dúvidas, eu vou encerrar a aula. Tem alguma letra do alfabeto que vocês ficaram com dúvida ou algum sinal? Vocês ficaram com dúvida? Quer que faz para vocês verem como que é? Beleza, então. Pessoal, então, já que ninguém quer perguntar mais nada, foi um prazer. Apertei no microfone aqui. Foi um prazer estar com vocês. Ah, aqui, ó, ela falando, é o T e o F. O pessoal fica com dúvida mesmo. São o T, o F, o H, o K e o P, que confunde um pouco. O F sempre é para fora. O dedão, sempre para fora. E o T travado, ó, para dentro. Então, T travado e o F para fora. Só vocês memorizar. F fora, T travado. Que aí vocês não confundem mais. Mas é normal a gente confundir o F e o T. Tá joia? Professora, o H também, o sinal do H também, tem ele parecido para outras coisas, né? Usa ele de outras formas, para outras coisas. A gente usa, às vezes, a mesma configuração de mão para outros sinais, né? Igual o Y mesmo, a gente usa essa configuração em vários sinais. Nesse próximo módulo, esse conteúdo que começou hoje, que é o Parâmetros da Libras, vocês vão ver esse parâmetro, que é a configuração de mãos. Porque no português, as palavras são formadas pelos fonemas, né? Que são os sons. E na Libras são os parâmetros. E um desses parâmetros é a forma que eu posiciono a minha mão na hora de fazer o sinal. E aí essas configurações, às vezes, a gente usa para fazer
vários sinais. Por isso que você vai ver eles repetidos. O Y mesmo, nossa, tem um monte de sinal que a gente usa o Y, né? Igual esse idade, boi, evitar, telefone. Você vai usar as mesmas configurações, porque são, acho que atualmente são 70 e poucas, mas sempre está aumentando. E com essas 70 e poucas configurações, a gente faz todos os sinais. O Isaías perguntou se vai ficar disponível. Vai sim, eu já estou gravando a aula. E aí, se eu não conseguir postar hoje, que a internet fica ruim, amanhã eu coloco ela lá no portal para quem quiser assistir de novo, ou quem não pôde assistir, poder assistir, tá bom? Fala, Ivana. Não queria falar, não, só falei maneiro que essa coisa da configuração das mãos e a gente vai aprender isso em breve. Parâmetro, já está disponível lá, essa aula. A Elizabeth Aparecida quer falar. Desculpa, professora, eu estava aqui tentando ligar o áudio. As aulas que a gente já assistiu, as aulas em vídeo, vão ficar disponíveis ainda na plataforma ou elas a gente não vai conseguir assistir mais? Eu acho, eu estou falando por experiência minha, né? Que fica eterno, porque eu fiz um outro curso pelo IFES, sempre que eu tenho dúvida eu volto lá e assisto de novo. Fica acesso ilimitado, não perde não. Tá. É porque assim, às vezes eu gosto de voltar e assistir outra vez e de novo. Teve aulas aqui que eu já assisti umas 5 ou 6 vezes, então. Não, é legal vocês assistirem de novo, porque aí você vai memorizando, né, os sinais. E sempre que você tiver dúvida, você volta e assiste de novo. Eu faço isso. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu volto lá na aula, assisto outra vez para ver se eu, sei lá, esclarece um pouco. Às vezes mesmo por assistir mesmo. Eu gosto de ficar vendo depois. A Elaine está perguntando se os vídeos que foram marcados como gostei no YouTube, se depois vai apagar. Não, vai ficar lá no YouTube, tá salvo lá, né? Que aí fica esse arquivo online. Até para as próximas turmas eu poder usar o vídeo de novo, não precisar gravar outra vez. Pessoal. E professora, só uma pergunta. A senhora até comentou sobre essa parte, né? Sobre a qualificação do profissional de Libras, né? Sim. Assim, a gente só poderia atuar nessa área se a gente tivesse uma graduação na área de letras, isso mais ou menos, ou esses cursos de nível básico, intermediário, avançado, que é uma capacitação, né, de formação continuada, ela tipo assim, ela legaliza, né, já o professor, que já é professor, né, independente de qual área assim que ele seja, né, para ele atuar também, né? É isso ou tem mais algum complemento? Então, os cursos, a formação de Libras, por enquanto, a legislação ainda aceita esses cursos de formação continuada. Eu, por exemplo, a minha primeira formação não é em Libras. Eu sou formada em pedagogia e sou formada em letras, português e inglês. Aí eu fui fazendo os cursos de formação continuada e depois eu fiz a especialização. Mas a comunidade surda já está com um projeto para que o curso, porque hoje a profissão de intérprete, a formação é em nível médio, não é em nível superior, mas já existem cursos de formação em nível superior, que é o Letras Libras. E eles já estão com um pedido no Senado ou na Câmara, está tramitando lá, para que a profissão saia do nível médio e passe para o nível superior. Aí, quando passar para o nível superior, aí a formação básica vai ser o Letras Libras, que é a graduação. Aí, não tendo a graduação, aí eles vão contratar, que geralmente é assim, né? Começa lá, tem graduação? Não tem. Aí pega a formação, aí tem o curso técnico,
em Libras. Ah, não tenho técnico, aí pega quem tem formação continuada. Então quer dizer que esse médio, esse que nós estamos fazendo, a capacitação, a formação continuada, é o médio, né? É porque a formação, o critério, né? A profissão, ela é reconhecida em nível médio, ainda não é exigida a graduação. Então, você pode fazer o básico, intermediário, e depois fazer o avançado, que é o profissionalizante. E aí você é intérprete. Mas já tem esse projeto na Câmara dos Deputados. Mas eu acredito que ainda deve demorar um pouco para poder aprovar pela quantidade de cursos de letras libras nas federais, ainda é muito pouco. Só tem 9 federais que ofertam esse curso. Então, eu acredito que eles precisam ampliar essa oferta para depois conseguir reconhecer. Porque são 26 estados mais o Distrito Federal. Só tem 9 que ofertam. Então, é complicado, né? Exigir uma graduação, sendo que não tem uma demanda de formação. Pois após esse curso aqui, quando eu terminar, a professora já encaminha o próximo, o intermediário, viu? O pessoal já está pedindo, e a gente já está até conversando aqui no campus para poder ver essa disponibilidade de ofertar o intermediário. Assim, que se fosse, no caso, feita uma seleção, né, que desse um requisito para priorizar esses alunos que já têm essa formação básica, né? Para poder fazer o intermediário, o pré-requisito vai ser ter o básico. Certo, pois é, e nós que já estamos aqui, né? Com certeza, eu acredito que todos irão conseguir obter a aprovação, né? Então, já é meio caminho andado, né? Isso. Talvez não entre na primeira turma, mas entra na segunda, né? Porque tem outras pessoas que fizeram antes também, mas a prioridade é vocês que já fizeram o básico. Obrigado, professora. Eu só quero agradecer, porque é um curso que eu vejo que tem uma estrutura muito grande do IFMA, né? Para poder abranger, né? Todo o país com essa formação. E eu fico mesmo grato com isso, porque eu jamais pensei que iria conseguir ter essa aprovação seletiva, né? Mas graças a Deus deu certo. E eu estava querendo mesmo me qualificar nessa área também, né? Porque a gente que é educador, não é? A gente tem que estar lidando com essas situações, né? E aí, quanto vier, melhor, né? E aqui a gente sabe que nem todo instituto tem a mesma eficiência, como eu estou observando vocês aí, né? Eu sou aqui do Maranhão, né? Eu sou aqui do Maranhão. Infelizmente eu tenho que dizer isso, né? Mas é uma realidade, né? Eu não sei o que acontece aqui, que o IFMA aqui do Maranhão não disponibiliza curso, não tem. É muito escasso, é muito restrito, né? Eu queria que tivesse algum reitor, um diretor desses polos assistindo, que é para eles verem que realmente é isso que acontece, né? Mas eu não estou querendo falar mal de ninguém aqui não, viu? Assim, eu só estou querendo dizer que foi a oportunidade aberta e eu consegui, né? E espero que seja aberta a outras também. Eu estou gostando muito do curso, você é uma excelente profissional, entendeu? O material é material que eu nunca tinha visto ainda, né? Material muito bom, tem uma metodologia maravilhosa, viu? E você está de parabéns, professora. Muito obrigado mesmo. Eu quero continuar fazendo o curso. Ô, gente, eu fico até emocionada. Eu agradeço muito vocês e agradeço por vocês me darem esse feedback, né? Porque essa turma de vocês é a segunda turma, só que é feito online. Esse curso antes era oferecido presencial, era até a outra intérprete que dava o curso, ela foi para outro campus, né, que ela não era da cidade, e ela conseguiu transferência para lá. Então, é a segunda turma, né, que a gente oferta, e é a primeira turma que tem essa abrangência nacional. Fico muito feliz de vocês estarem gostando do curso, de vocês gostarem do material, que esse material eu fiz tudo sozinha, né, fui preparando o material, assim, do jeito que eu achei que seria o melhor para vocês, e fico muito feliz de vocês me darem esse feedback, porque
eu tive a oportunidade de ministrar o curso numa empresa particular e nós não conseguimos fechar com relação a isso, porque, infelizmente, as empresas privadas, elas visam muito lucro, né? E nessa empresa, eles não me deram essa autonomia de preparar o material igual eu preparei de vocês e de colocar essa quantidade de atividades. Esse outro curso que eu ministrei, eles só me deixaram fazer uma atividade prática. Então, essa atividade que vocês fizeram agora no início do curso, que é essa de apresentação, o pessoal só fez no final. Então, só teve essa atividade, não teve mais. E graças a Deus aqui, o pessoal me deu autonomia para fazer a apostila, não tive limite de páginas, que na outra instituição tinha, limite de páginas, limite de atividades, e assim, eu acho que o curso ficou muito bom. E vocês me dando esse retorno, eu me sinto muito satisfeita, porque eu vejo que realmente valeu a pena eu não ter fechado com aquela, com aquela instituição. A gente fez só uma turma, não fiz mais, porque não era o curso que eu acho que os alunos merecem. Entendeu? Eu acho que os alunos merecem um material de qualidade, atividades de qualidade, que vocês consigam aprender, porque é muito difícil fazer um curso todo e você não ter prática. Não tem como. E graças a Deus aqui eu tive essa oportunidade e fico muito agradecida por vocês estarem gostando, e isso só confirma que o meu pensamento estava certo. Só queria reforçar aqui o que eu já escrevi, que esse curso é muito potente graças à sua dedicação, e dá para ver a sua dedicação e o seu empenho em cada aula, e a sua paixão pelo que você faz, sabe? E isso contagia a gente. Gratidão, assim, de verdade. A gente entra num lugar que... Porque essa dedicação, é muito louco isso, porque essa sua dedicação coloca a gente num outro lugar de entender a importância da Libra, da linguagem de sinais, da língua de sinais, desculpa. Uhum. E entender isso como nossa responsabilidade também, sabe? Não é um favor, todo mundo tinha que saber para essa inclusão de fato acontecer, sabe? E todo o conteúdo complexo que você traz vai trazendo essa responsabilidade para a gente de entender que isso é importante como um indivíduo, que é nosso papel social também e nosso papel profissional, estar preparado para receber os surdos, sabe? Eu estou adorando. Obrigada mesmo. De nada, gente. Foi um curso, assim, saiu do meu coração. Do jeito que eu achei que vocês mereciam. E eu espero, assim, que isso se propague, assim, para outros institutos, né? Que as pessoas tenham esse mesmo desejo para poder a gente espalhar essa Libras no Brasil. Pessoal, tenham uma boa noite. Até a nossa próxima aula, que vai ser no dia 8 de novembro, nesse mesmo horário. E se vocês tiverem dúvidas, é igual eu já comentei, comenta lá no chat, ó, no WhatsApp, no privado, ou então lá no fórum de dúvidas, e eu vou, à medida que eu puder, eu vou ir respondendo. Um grande abraço, gente. Até a nossa próxima aula. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Até a próxima. Boa noite.